É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu vos procuro, e permaneço à vossa espera. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste domingo, que é a nossa Páscoa semanal, é o domingo da quinta semana do tempo da Quaresma, com o qual a gente vai se preparando para celebrar a nossa festa, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que eu estou sempre introduzindo esses nossos momentos de meditação com esse versículo que nos faz pensar assim, né, que a gente dirige a prece da gente para Deus desde a nossa manhã e que a gente permanece à procura dele desde cedo, sabendo que ele vem ao nosso encontro. Gente, uma coisa interessante é que nós vamos encontrar no Evangelho de hoje. Hoje é domingo, né? O domingo traz para a gente a memória daquele dia em que algumas mulheres foram muito cedo ao encontro do corpo de Jesus no túmulo. É o dia em que 3 mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres, vão ao encontro, digamos assim, da morte. Elas vão ao encontro de um cadáver. E lá elas têm a grande notícia de que o Senhor não estava ali, de que o Senhor ressuscitou. O domingo, portanto, é o dia de celebrar esse encontro dessas mulheres que vão ao encontro da morte e lá se deparam com a grande novidade que é a vida. O Evangelho de hoje também fala da história de uma mulher que foi realmente levada ao encontro da morte. E lá ela se deparou com a vida. Uma mulher que foi flagrada na sua miséria. E com esta sua miséria foi arrastada publicamente e depois ela faz a experiência da misericórdia. Hoje Deus também nos pede uma coisa para você, pede uma coisa para mim. Essa mulher de hoje, ela foi arrastada e levada com toda a sua vergonha, com toda a sua dor e foi colocada diante de Jesus. Aquela mulher foi forçada, levada para diante de Jesus, não para se confrontar com a sua misericórdia, mas quem levou aquela mulher para lá esperava a sua condenação, esperava a sua morte, mas ela se encontrou com a vida. Eu e você, nós somos chamados a fazer justamente ao contrário, a não sermos arrastados para ser levados diante de Jesus. Você lembra, eu disse agora no início da meditação, corações ao alto, e a gente diz, nosso coração está em Deus. Pois bem, nós somos chamados a, com todo o nosso coração, voltarmos para Jesus. A cena do Evangelho de hoje é uma cena que coloca no centro o coração de Jesus, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus. E é colocado diante de nós como um espelho. Para que serve um espelho? Quando a gente tem um espelho, é interessante, tem algumas casas, né, que põem uns espelhos assim, que como parecendo que é peça de decoração da casa, né? Por causa da moldura, não sei o que, não tem essas casas que tem espelhos de decoração. Mas na verdade o espelho não é uma coisa para decoração. O espelho é algo que existe para a gente se confrontar, para a gente se ver. Portanto, Jesus é esse espelho que é colocado diante de nós para que nós nos confrontemos, para que nele nós vejamos espelhado aquilo que nós somos. Mas ao mesmo tempo, quando nós nos projetamos nele, aí nós o vemos também, porque quando a gente olha no espelho, a gente vê a gente, mas vê também o contorno do espelho no qual o rosto da gente está sendo refletido. E tem uma coisa interessante, não é? Quando eu era pequeno, a gente ia muito assistir televisão na casa dos vizinhos. A gente chamava de televizinho, porque não tinha televisão em casa. E aí, como juntava muito menino, um era menorzinho e o outro maior, aí um ficava na frente do outro, a gente querendo assistir a televisão. Aí, de vez em quando, um gritava pro outro, né? Sai da minha frente, espelho sem luz. Porque o outro ficava fosco diante dele, não deixava você ver nada que estava ali diante. É interessante.
Um espelho só funciona se tiver luz. E esse espelho que é Jesus, para a gente se enxergar bem nele, a gente precisa de uma luz específica, que é a luz da misericórdia. Com essa luz da misericórdia de Jesus, a gente pode se ver refletido melhor nesse espelho dele. Com a luz da misericórdia, o nosso rosto não fica deformado. A gente não fica com uma aparência que não seja a melhor que a gente tem. Nesse espelho que é o coração de Jesus, a gente vai ser sempre refletido bem. Então esse espelho serve para a gente refletir. Interessante que a palavra reflexão também a gente usa para falar do pensamento que a gente faz. O evangelho de hoje nos leva a refletir. Lembra a história do filho pródigo que nós ouvimos na semana passada? Tem até um cântico, né, que diz: um patrão cruel levou-me a refletir, meu pai não trata um servo assim. Então a história do outro, a história que vai acontecendo, vai servindo a gente para a gente refletir, para a gente se dobrar sobre a gente. Faz a gente pensar num movimento de curva, não é? De se dobrar. A gente flete, a gente se dobra, a gente fala de fazer flexão, né? Vamos fazer algumas flexões, é o ato de se dobrar por uma segunda vez. Então, reflexão que a gente se dobrar. Agora a gente se dobra não sobre as nossas misérias única e exclusivamente, mas a gente se dobra sob a luz de Deus. Gente, a primeira leitura desse domingo, ela é de uma beleza ímpar. É o capítulo 43 do livro do profeta Isaías, queria dizer o evangelho de Isaías, mas de fato Isaías é chamado de um evangelizador, justamente porque do livro de Isaías, depois Jesus vai dizer: repousa sobre mim o Espírito do Senhor, Ele enviou-me para evangelizar a boa nova aos pobres. Então realmente o profeta Isaías é um evangelista, ele é um evangelizador mesmo, ele anuncia boas novas. E a boa nova que Isaías hoje traz é essa palavra que Deus diz para o seu povo. Olha qual é o recado de Deus para você que está me escutando agora, o recado de Deus para nós. O recado é o seguinte: o Senhor diz que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas. Sua vida está parecendo um mar em tempestade, está parecendo um mar encapelado. Pois bem, o Senhor está abrindo um caminho. A noite da Páscoa, a noite do Êxodo, é justamente a passagem do povo de Israel pelas águas de um mar agitado, o Mar Vermelho. Se abriu e Deus faz passar por ali o povo de Israel a pé enxuto. Olha, ele diz, não é? O Senhor diz que abriu um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Ele está relembrando o êxodo do profeta Isaías. O profeta Isaías está bem lá na frente, não é? O povo já saiu do Egito há muito tempo, mas ele está recordando para o povo isso, essa passagem pelo Mar Vermelho. E diz: pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Aqueles que queriam o nosso mal, aqueles que queriam a nossa perdição. Olha o que é que Deus diz: não relembreis coisas passadas. Não tem vezes que o pensamento da gente fica ali, querendo ressuscitar dentro da gente, para condenar a gente, para levantar o dedo em riste e condenar a gente, fazer a gente se dobrar, não numa reflexão, mas se dobrar sobre o peso do pecado da gente. Pois bem, hoje o que a palavra de Deus diz para nós é isso, para a gente não ficar recordando coisas do passado. Interessante. Eu me lembro de uma pesquisa que eu li uma vez, que foi feita por neurocientistas, etc., que eles mandaram umas pessoas subir uma certa montanha, e aí tinha os elétrodos, não sei mais onde é que vai o acento em português dessa palavra, e ele que acompanhava o cérebro da pessoa, os pensamentos, enquanto elas iam subindo uma determinada ladeira, e dizia para um grupo de pessoas, elas eram chamadas a ficar pensando em coisas boas, em coisas positivas, enquanto subiam a ladeira. Outras foram orientadas a ficarem pensando em coisas tristes, em coisas do seu passado que não eram positivas, experiências que tinham magoado. Enquanto eles subiam a ladeira, iam fazendo esse exercício. E o que foi notado é que quem ficava relembrando as coisas positivas caminhou muito mais veloz.
Aqueles que ficaram pensando em coisas negativas teve o passo muito mais atrasado. Eu fico olhando, eu tenho um pedaço de caminho que eu faço todos os dias e normalmente eu faço esse pedaço de estrada rezando o terço ou meditando em alguma coisa, e às vezes eu fico notando como o meu passo vai, como realmente, dependendo do que é que eu estou pensando. Tem hora que eu sinto que eu me atraso quando eu estou em determinados tipos de pensamento, ou então eu me adianto quando eu estou pensando em outro tipo de coisa. Então o pensamento negativo, a lembrança de coisas que não são positivas na vida da gente, de fato atrapalha a caminhada da gente, atrapalha os passos da gente. Isso do ponto de vista psicológico, isso do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Portanto, Deus diz assim, né? Não olheis para os fatos antigos. Não é que não se deve olhar para fatos antigos, porque ele próprio está aqui recordando fatos antigos, mas são fatos antigos positivos, que dão força para as pessoas a caminharem, a irem para frente. Existem fatos do passado que, ao contrário, amarram a gente como uma corda e não deixam que você vá para frente. É esses aí que a gente deve estar atento, né? Porque de verdade a gente deve fazer memória. Olha o que é que Jesus diz na última ceia. Você está se preparando para ir para a missa daqui a pouco, né? Então façam isso em memória de mim. Há uma memória que precisa ser nutrida, que precisa ser alimentada, e tem aquela memória que, digamos assim, deve ser deletada. Aspectos da memória que nos ferem, que a gente deve ser deletado, não no sentido de que deve ser completamente apagado, mas que deve ser ressignificado. Tem que ganhar um novo signo, um novo sinal, um novo significado, uma nova forma de ser compreendido. É interessante porque Jesus hoje, vai dizer o texto do Evangelho, que ele com o dedo vai fazendo sinal, vai ensinando, fazendo senhas, digamos assim, não é sobre o piso do templo onde ele se encontra. Diz aqui a palavra de Deus de Isaías: eu farei novas as coisas, e estas coisas novas já estão surgindo. Minha amiga, meu amigo, nesse tempo de quaresma, tem alguma coisa nova surgindo em sua vida? Presta atenção, como é que começou essa sua caminhada lá na quarta-feira de cinzas? Como é que ela está hoje? Tem alguma coisa nova que você disse, não, isso aqui eu não imaginava há um mês atrás, eu não imaginava há 4 semanas atrás, realmente está surgindo coisa nova dentro da minha vida, tem mudanças sendo ensaiadas, eu vejo sinais da presença de Deus. Para frente, né? Vamos para frente. E aí Deus continua dizendo assim: acaso reconheceis essas coisas novas que eu estou fazendo? Eu abrirei uma estrada no deserto, farei correr rios na terra seca. Olha que promessa de Deus para nós hoje. Vou fazer correr rios no deserto. A sua vida está parecendo um deserto, Deus quer fazer correr rios aí dentro. O Pequeno Príncipe diz uma coisa interessante, que ele diz assim: a coisa mais interessante do deserto é que todo deserto tem ali a sua fonte, ele tem o seu oásis. Então todo deserto tem o seu oásis. Se você se encontra numa situação que você acha que é deserto, procura encontrar a fonte que existe ali, procura descobrir o oásis que existe no seu deserto. E continua Deus dizendo: hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu criei para mim e cantará meus louvores. Minha amiga, meu amigo, no seu deserto existe uma fonte. Como é que diz aquele canto, né? Existe um poço no meio do deserto e o povo passa perto da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Então você está cansado de caminhar? Não, né? Vai lá, bebe água no seu poço. Esse poço pode ser o poço da sua dor, o poço das suas incompreensões. Acredite que esse poço que é nosso, ele contém as nossas águas, mesmo que sejam os poços das nossas feridas, o poço das nossas quedas. E é interessante a gente beber água do próprio poço. Não vai buscar beber água no poço do seu vizinho, não. A experiência do seu vizinho é a experiência do seu vizinho, a sua experiência é a sua experiência. E na sua experiência tem uma presença de Deus que quer matar a tua sede.
A tua sede não é a minha. A tua sede tem o tamanho dela. E Deus se adequa a esse tamanho da sede da gente para satisfazer as nossas necessidades. Mas é interessante que o poço vai continuar lá. Você vai beber dessa água e o poço vai continuar lá. Ninguém consegue acabar com a água do poço, não, né? Se você está com sede de um copo, você só vai tomar um copo. Mas pode voltar lá que vai ter água jorrando ali dentro. Água que jorra para a vida eterna. A segunda leitura de hoje, muito linda também, da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 8 a 14, não é? Como Paulo vai dizendo que ele considera tudo coisa perdida na sua vida quando comparada a alcançar Jesus Cristo, não é? Ele diz, por causa de Cristo eu perdi tudo. Perdeu a fama, perdeu, não é, a reputação que ele tinha no meio dos judeus, mas ele encontrou a sua salvação. Ele diz, eu considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não pela minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem da fé em Cristo Jesus. Interessante, porque hoje a gente vai ver Jesus sendo confrontado com a lei, e nós somos chamados a nos ser confrontados com essa lei da misericórdia que nasce do coração de Jesus. Paulo diz também uma coisa muito bonita hoje aqui, né? Eu corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Jesus. Tem uma mulher hoje, né, que vai ser apresentada a Jesus, não é? Ela não sabia que já tinha sido alcançada pela misericórdia de Jesus. Assim, tem vezes que a gente pensa que a gente está caminhando na direção de Jesus, mas na verdade Jesus já vem andando na direção da gente. Paulo estava indo para Damasco para prender as pessoas, para jogar as pessoas na cadeia, mas ele não sabia que Jesus Cristo já estava lá à frente dele, esperando por ele no caminho. Já tinha feito aquela estrada primeiro, esperou a hora oportuna para manifestar a sua graça. E Paulo diz, eu fui alcançado por Jesus Cristo. Coisa boa quando a gente é alcançado por Jesus Cristo. Quando a gente é alcançado pela sua misericórdia, quando a gente é alcançado para o seu amor. Aí a gente pode dizer como ele diz aqui, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Jesus Cristo. Eu comecei, né, hoje também cantando corações ao alto, não é? O coração ao alto é isso, esse coração a Cristo, que do alto nos chama. Do alto, Deus nos chama em Cristo para dizer, vem para cima, corações para o alto. Não fica aí dobrado simplesmente sobre você. Você se dobrou, viu a sua miséria, agora pega esse seu coração que contemplou a sua miséria, sua dor, sua queda, etc. E faz com que esse teu coração se eleve, vá para o alto. E assim, esse teu coração vai sendo elevado, atraído, arrastado para Deus. Existe a força da gravidade, na força da gravidade que faz com que todas as coisas caiam, venham para a terra. E existe a lei da eternidade que faz com que todas as coisas se elevem, vão para o alto, lá onde está Jesus Cristo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, esse Jesus que está no alto e que atrai o nosso coração para Ele, é preciso a gente lembrar de uma coisa. Tem gente por aí afora que diz, Deus acima de tudo, parecendo que Deus está acima da gente. É verdade, Deus está acima da gente, mas no mistério da encarnação, Deus se abaixa. Deus vem para as nossas baixezas, Deus vem para a nossa pequenez, Deus vem para nosso ser minúsculo. Ele ganha aquelas dimensões que a gente é capaz de acolher. Isso que eu estou dizendo para você. A fonte está lá jorrando água à vontade, né? Mas aí a gente vai ser saciado de acordo com o tamanho da sede da gente. Mas Deus é o Deus da paciência, Deus é o Deus do amor. Ele vai atraindo a gente com laços de amor. Lembra quando você pega um menininho seu filhinho, lembra? Quando ele estava começando a andar, e que ele não tem filho, como eu não tenho, mas tem sobrinho, neto. Eu já vi os filhos dos outros pais fazendo isso e alguma coisinha parece que eu me lembro que aconteceu comigo também, né? O pai pega o filhinho, a mãe pega o filhinho, tenta botar em pé, e aí solta o menininho e começa a dizer assim, dandá pra ganhar dendê, dandá pra ganhar dendê. E o menino começa a se soltar e faz um primeiro passo e trabala e você dá um passo para trás, você vem ficando para trás. E na medida que você vai para trás, o menino vai avançando, porque ele quer chegar para perto de você. O pai e a mãe estimulando. Olha que coisa, como a gente deveria continuar sempre estimulando o outro para andar. Aí, você quando seu filho era pequenininho, você não fazia todas essas coisas para ele andar? Agora, por que agora, depois que ele está adulto, já entende melhor as coisas, você não continua estimulando?
Não é? A gente às vezes fica estimulando um filho para falar pá, 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 mamã, 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 e depois a gente para de estimular o filho quando ele já aprendeu realmente a dialogar, quando ele já sabe falar. Quantas vezes quando o menino tá pequenininho tu fica dizendo para ele, mamãe te ama, papai te ama, agora que o filho já tá grande, fez lá um monte de besteira, que você vai parar de dizer isso para ele? Né? E o teu marido e a tua mulher? Quantas vezes na hora do namoro você diz, meu tesouro, meu amor, eu te amo, eu te quero bem. Por que no tempo do namoro você disse tanto isso? E depois que vocês casaram, selaram o pacto, vocês pararam de dizer isso um para o outro? Gente, o amor vitamina a vida da gente. O amor põe a gente pra frente. Olha, vamos no dia de hoje dizer mais isso pro outro. Eu te amo, eu te quero bem, você tem significado na minha vida, pra minha existência. Não vamos nos adulterar. Hoje o Evangelho vai falar de adultério. Às vezes a gente pensa na questão do adultério só pensando na questão do casamento, etc. É verdade, é isso mesmo. Mas às vezes a gente diz assim, aquele posto ali está vendendo gasolina adulterada. O que é que significa adulterado? Adulterado, alter, em latim, significa outro. Adultério é quando o casal, um põe outro ali na vida entre um e o outro. Mas alguém também se adultera na medida que ele se torna outro, que você não reconhece mais. Não é que você não reconhece mais o seu marido, você não reconhece mais a sua mulher, não necessariamente porque está te traindo com alguém, mas porque ele está se tornando um outro no sentido negativo. Não parece mais aquela pessoa por quem você se apaixonou. O seu filho não está parecendo mais aquele filho que você criou, que você educou. Os seus alunos não estão parecendo mais aqueles que você começou a educar, não é? Ou você não está sendo mais aquela pessoa para eles. A gente vai se adulterando, a gente pode ir perdendo as melhores qualidades da gente. Vamos tentar recuperar as melhores qualidades da gente e potenciar as melhores qualidades nossas, nos tornar ainda melhor do que aquilo que nós somos. Aí é uma mudança, mas é uma mudança em positivo, não é como uma sementinha que se torna uma árvore. É claro que ela se modificou, ela não é mais aquela semente, agora ela já é uma árvore que produz frutos, que está cheia de semente também. Então, quer dizer, é uma mudança, mas é uma mudança em positivo. Não é um adultério, é um crescimento, é um avanço, é uma mudança qualitativa para melhor. E aí é uma mistura entre quali e quanti, não é? Uma mudança qualitativa e uma mudança quantitativa também, porque algo que se modifica qualitativamente, seguramente quantitativamente vai produzir muito mais fruto, não é? Se você qualitativamente melhora as suas quantidades de declarações de amor para o seu marido, para a sua mulher, para o seu filho, para os seus amigos, o seu interesse pelos outros, vai crescer quantitativamente também, porque a gente vai se modificando interiormente. Vamos voltar para o Evangelho. Aqui o Evangelho de hoje é o de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. Eu gostaria de fazer me situar dentro desse Evangelho, porque começa dizendo assim, não é? Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Duas coisas. Esse Monte das Oliveiras, ele fica situado na região oeste de Jerusalém, na parte oriental de Jerusalém. O que é que significa dizer? A parte oriental da cidade é o lugar onde o sol se levanta, é o lugar de onde o sol nasce, é o lugar de onde vem a luz para a cidade, né, de onde o sol nasce. E naquele lugar tinha aí oliveiras plantadas. A oliveira, o que é que acontece? Com a oliveira se fazia o azeite, que serve para temperar a comida, mas que servia também para fazer os ungüentos, para fazer os perfumes, que você vê, tudo que é cosmético tem dentro óleo dentro, né? Você pode olhar, pega uma receita aí de veio lá que tem dentro óleo, sempre que composição tem óleo, de cremes, de beleza, nisso, naquilo outro, tem óleo dentro. Então o óleo está sempre para embelezar. Interessante porque a palavra mundo em grego se diz cosmos. Da palavra cosmos vem a palavra cosmético, isso para dizer que o mundo tem beleza. E já a própria palavra mundo, mundus, significa uma coisa que é limpa, porque o contrário de mundo, como é? Imundo, não mundo, não bonito, não limpo, impuro. Então o mundo é iluminado por essa beleza que vem de Deus. Então lá desse Monte das Oliveiras, fica na parte alta, quem vai no Monte das Oliveiras vê que esse monte fica alto e ele fica à altura do monte onde está o templo. Tem um vale no meio que é chamado Vale do Cedron, que passa ali pelo meio, passa esse riacho, e está aqui de um lado o Monte das Oliveiras, do outro lado o
o monte onde está o templo de Jerusalém. É um monte do lado do outro. Então, a luz que vai chegar cá no templo, ela vem de cá de cima, desse monte das oliveiras. Ora, quando chega de noite que as luzes, que o sol parou de brilhar, quando o sol se põe, o que é que as pessoas fazem? Dentro de casa, acendem suas lamparinas. E a lamparina era alimentada com o quê? Com óleo de oliveira. Quase que, como dizendo assim, a luz do início do dia chega pelo Monte das Oliveiras, mas a luz que ilumina as trevas e a noite também é fruto do produto das oliveiras. É claro que não vinham todas as oliveiras daquele monte ali, vinham de vários lugares, se fazia o azeite e se vendia para poder alimentar as lamparinas. Mas eu queria que a gente recuperasse esses dois simbolismos de luz. E Jesus estava cá no Monte das Oliveiras e de madrugada ele vai para o templo, ele saiu desse monte e vai na direção. É quase como se dizendo, ele vem daquele lugar de onde vem a luz e vai para iluminar esse lugar aí que é o templo. E diz que ele vai de madrugada. Eu comecei a meditação de hoje lembrando a madrugada que aquelas 3 mulheres vão para o sepulcro onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi... O monte do sepulcro e o monte e o lugar da sepulcro de Jesus é uma coisinha perto, viu? Não pense que é um lugar muito longe, né? Eu estou aqui, vocês estão vendo ali como está ali aquela parede, era assim, pertinho, uma coisa da outra, quase de frente, tudo coladinho. Então, essas mulheres vão nesse lugar ali onde onde estava o corpo de Jesus durante a madrugada. Estou querendo lembrar isso, né, o que aconteceu naquele primeiro dia da semana, mas no evangelho de hoje vai dizer que todo o povo ali ficou reunido em torno de Jesus no templo, Jesus ficou sentado para ensinar, e aí o que é que aconteceu? Quase nessa madrugada, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. No templo funcionava também o tribunal, a Suprema Corte, funcionava lá no templo também. Tanto é que o salmista diz, lá estão as sedes, as tribos, para lá vão as tribos do Senhor, as tribos de Israel, lá estão as sedes da justiça, ou seja, o tribunal, para o qual se apelava. Em cada sinagoga tinha sempre um grupo de rabinos, de doutores da lei, que interpretavam a lei, etc. Mas lá, quando precisavam apelar para a Corte Suprema, é para lá, para o templo, que eles iam, encontravam as pessoas especializadas, e estava o Senado, que era chamado Sinedrim, o Sinédrio ficava ali. Esse Sinédrio, que depois vai acusar Jesus e condená-lo à morte. Levaram a mulher que foi surpreendida em adultério. Gente, pensa uma coisa aqui. Se essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, significa dizer, como diz lá na minha terrinha, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, que ela foi pega com a boca na botija. Vocês conhecem essa expressão, não, né? A boca na botija é isso. Foi surpreendido no ato. Ora, se ela foi surpreendida no ato, significa que ela foi surpreendida com o homem. Mas aqui está dizendo que só foi levada a mulher. Aquele homem foi mais rápido, foi mais ágil. O que é que aconteceu? Bom, vamos fazer aqui uma coisa. Vamos pensar num simbolismo também que está por detrás desse texto. O livro de Oséias, Deus manda o profeta Oséias se casar com uma mulher prostituta para servir de um símbolo para Israel. Para lembrar a Israel que ele, Israel, é como uma mulher prostituta. É como uma mulher traidora. Portanto, esse aqui é o símbolo de uma religião que trai o seu Deus, que trai o seu esposo. É um símbolo de um povo que não é mais fiel à aliança. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. É a gente que não consegue mais viver a vida religiosa da gente, colocando Deus no primeiro lugar. E ali, o máximo disso era a idolatria. Acontece que Israel, eles não ficavam mais fazendo bezerro de ouro no tempo de Jesus, não é que eles ficavam fazendo imagens de outros deuses, mas eles criaram uma falsa imagem de Deus, e com isso eles estavam prostituindo a religião, eles estavam também vivendo uma forma de idolatria. Vejamos também isso por detrás dessa mulher, não simplesmente pensar numa mulher concreta, com uma carteira de identidade, com um CPF, dona fulaninha que fez isso contra seu fulaninho. O esposo aqui não apareceu. O esposo pode ser essa imagem justamente do nosso Deus traído por você e traído por mim. Que muitas vezes não valorizamos a aliança de amor dele por a gente. Se pensamos numa mulher concreta também é que a gente vê, né? Tem um homem que foi ferido, tem um filho que pode ter sido ferido, tem a relação do casamento. O que foi? Faltou nessa relação deles? Faltou o vinho do amor. Lembra que o Evangelho de João começa
com uma festa de casamento em que estava faltando vinho, e o vinho é o símbolo do amor, é o símbolo da alegria, é o símbolo do casamento de Deus com o seu povo. O que é que está faltando nessa relação? Por que essa mulher está se comportando dessa forma? É óbvio que quando nós pensamos a mulher, nós pensamos aqui pensar na humanidade, porque da parte de Deus não está falhando nada. Quem está falhando é a humanidade. Muito bem. Essa mulher foi colocada no meio deles e disseram para Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Agora pensemos numa coisa concreta, num casal mesmo que teve isso aí. Só que o homem não foi apanhado, só foi levada essa mulher. Aí o que é que nós vemos? Nós vemos, porque o livro do Levítico, no capítulo 20, diz que os dois devem ser levados, não é? Para ser julgados. E eles dizem: Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres, mas na lei manda apedrejar os dois que foram flagrados. Não é só a mulher, não. Veja como às vezes a gente vai adequando as leis às nossas conveniências. Veja quantas vezes a gente vai adequando a palavra de Deus e as coisas tudo ao estilinho da gente, ao nosso modo de ser. A gente adultera a palavra, o contexto das coisas. Olha o adultério, né? A adulteração. A gente pode adulterar a máquina, a balança, né? Para o peso sair a favor da gente. A gente pode adulterar o combustível que vende na... Quantas coisas a gente pode adulterar? Lembra de uma vez de um edifício aí no Brasil que caiu porque os construtores estavam colocando areia da praia junto com a massa? É adultério. Assim a gente vai tendo uma forma de... No início da Covid não tinha gente que estava fazendo de conta que estava dando a vacina e apertando a seringa vazia para poder vender a vacina. Olha o adultério. Tá vendo quantas formas de adulteração? Isso aí tudo é forma de adultério, não é? Que a gente pode fazer na vida da gente. Manipulação. Eles aqui estão manipulando a própria lei, dizendo que Deus mandava apedrejar tais mulheres. E aí pergunta: e tu, o que dizes? Olha, vamos chamar aqui uma atenção para uma coisa, que eles querem é a opinião de Jesus. E aqui diz o texto: perguntavam isso para experimentar Jesus, para ter motivo para o acusar. Por que eles iam ter motivo para acusar Jesus? Pelo seguinte, lembra que quando eles levaram Jesus já preso para Pôncio Pilatos, eles vão dizer a Pôncio Pilatos que eles não podiam condenar ninguém à morte. Perceberam a cilada? Eles queriam que Jesus condenasse essa mulher à morte, dizendo apedreja, porque é isso que está escrito na lei, porque assim eles podiam acusar Jesus de ter violado o princípio da lei romana, que era o chamado ius gladii, ou seja, a pena de morte, que só quem podia dar era o governador romano. Eles podiam matar a mulher e depois dizer: olha, mas foi o mestre, o Rabi Jesus que disse isso, ele mandou que a gente matasse, disse que a gente podia lapidar. E aí Jesus tinha caído no esparro, na armadilha que eles tinham armado. Jesus agora, o que foi que ele, para sair dessa possível acusação, o que é que ele faz? Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. Em língua grega está dito aqui que Jesus começou a fazer sinais no chão. Sinais. No chão fez sinais, senhas, sinais, traços. Ou seja, quase que dizer, ensina, ele ensina. A campanha da fraternidade está dizendo, né, para falar com sabedoria e ensinar com amor. Jesus, com aqueles seus traços, está ensinando. O chão do templo ali, que era um pavimento feito de pedras. O que é que diz a Bíblia? Que a lei de Deus foi escrita em duas pedras, duas tábuas de pedra. Mas o que é que Deus promete? Que a sua lei agora seria gravada no coração da gente. Jesus começa a fazer aquele sinal sobre a pedra, como que para ensinar para eles uma coisa: esse coração de vocês aqui é como essa pedra, é duro demais. O que vocês precisam é ter um coração de carne. Porque na medida que vocês tiverem um coração de carne, a gente vai saber julgar direitinho os outros. A gente vai saber avaliar bem o comportamento alheio. Jesus fica ali, fazendo esses sinais, inclinando-se, não é? Inclinando-se. Aqui tem uma coisa muito interessante, que esse inclinar de Jesus significa o inclinar de Deus sobre as nossas misérias, o se dobrar de Deus sobre as nossas misérias. Jesus também vai se inclinar sobre os seus apóstolos na última ceia para lhes lavar os pés. Mas eles começaram a insistir na pergunta a Jesus. E aí Jesus disse, Jesus se ergueu, ficou em pé, como na última ceia, depois de ter lavado os pés, ele se ergue,
não é? Ele se ergue e diz assim: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Pois bem, eles são os acusadores. De acordo com Levítico 20, quem fazia uma queixa contra alguém, acusando, quem acusava deveria ser o primeiro a jogar a pedra. Jesus está dizendo assim: olha, não foram vocês que trouxeram essa mulher aqui com a acusação? Assumam a responsabilidade agora, diante da acusação que vocês estão trazendo. Por que vocês estão querendo colocar nas minhas mãos a responsabilidade que é de vocês que a trouxeram aqui acusando? Mas, gente, quantas vezes na vida da gente a gente quer colocar nas mãos de Deus a responsabilidade que é da gente? A gente quer transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. A gente quer ficar com as mãos da gente livre, pura e limpa, e não quer assumir responsabilidades por decisões, por compromissos. Então nós precisamos assumir com a nossa vida, ou nas nossas mãos a nossa vida, assumir a responsabilidade. Jesus agora joga a responsabilidade para eles. Atira a primeira pedra, quem pode acusá-la? E aí, agora Jesus tocou no coração deles. Jesus, que tinha feito sinais no chão, agora toca o coração deles. E a partir dos mais velhos, dos mais experimentados na vida, quando eles ouviram essa palavra, um por um, eles começam a sair. Depois o que é que aconteceu? Ficou sozinho com a mulher Jesus. Jesus e a mulher ficou sozinho, ele ali no meio do povo. Gente, eu queria chamar a atenção aqui também para uma coisa. Jesus, no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim, que já comete adultério contra uma mulher, ou o homem contra a mulher contra o homem, já no pensamento. Ele diz, quem pensa maliciosamente, desejando uma mulher ou um homem, já comete adultério. Vejam como Jesus é radical nessa questão do adultério. A gente lê na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, dizendo assim que Deus realmente vai condenar os fornicadores e os adúlteros. Mas olha só aqui, Deus está, em Jesus, está diante dessa mulher adúltera. Está diante dessa mulher adúltera. Ele está diante dessa mulher. Jesus diz assim, olha, quando você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai, chama o seu irmão, diz para ele sobre o erro dele. Se essa mulher foi flagrada em adultério, será que esses que flagraram a mulher, eles estavam olhando primeiro maliciosamente para ver o que ela estava fazendo? Lembra daqueles homens que condenaram Susana, que eles ficaram olhando Susana indo tomar banho, etc. Depois eles querem se aproveitar dela, ela resiste, e aí eles inventaram uma história contra ela, porque antes eles estavam lá espreitando. Às vezes a gente pode perder muito tempo espreitando. Quem sabe essa mulher de fato ela errou, mas quem sabe ela foi espreitada. E se ela foi espreitada e foi flagrada, então aquilo que ela fez não foi um pecado público. Portanto, se não foi um pecado público, o pecado que não é público deve ser condenado em segredo. Basta você e aquela pessoa que fez o erro ficarem sabendo. Não tem necessidade de ir agora lavar roupa em público. Tem gente que agora é assim, né? Qualquer coisinha que outro faz, põe no status e não sei o quê, e põe as fotos e não sei o quê, e divulga o áudio e que não sei o quê. Quer dizer, expondo, todo mundo tem direito à boa fama. Se alguém tem boa fama, ele deve continuar com direito à boa fama. Se você deve realmente fazer alguma coisa e dizer alguma coisa, que seja feito no sigilo, porque uma pessoa também tem direito de se recuperar com a sua dignidade sem precisar ser exposto, porque uma vez perdida a fama, dá trabalho para ser recuperada. Como aquela mulher, né, que inventou levantou um falso testemunho, e depois que ela confessou ao padre, o padre disse, pega aqui agora, enche um saco de penas e joga lá da torre da igreja. Ela saiu, jogou, foi pena para tudo quanto é lado. Depois que ela voltou, padre, eu cumpri a penitência. O padre diz, agora você volta e cate todas as penas que você jogou da torre da igreja. Ela diz, padre, isso é impossível, isso é igualzinho à fama dessa pessoa que você feriu com essa sua aleivosia, com esse seu falso testemunho. Mas mesmo que não seja um falso testemunho, mesmo que seja uma coisa real, a gente não precisa expor a vida do outro. A gente deve recuperar o irmão no segredo. Então, aqui poderia ser isso. Agora Jesus está ele e ela. E agora, entre ele e ela, Jesus vai falar com ela seriamente sobre o pecado que ela cometeu. Mas, gente, lembra quando Zaqueu, Jesus viu Zaqueu também lá em cima?
da árvore. O pecador estava acima de Jesus. A gente diz Deus acima de tudo, mas aqui a gente vê que o pecador estava acima e Jesus estava cá embaixo dizendo, desce Zaqueu, porque eu quero ir para a tua casa. Agora essa mulher também está assim, está ela lá no meio do povo, em pé, e Jesus está abaixado. A mulher está acima de Jesus, Jesus abaixo daquela mulher, para poder dar a sua sentença. E Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor, ninguém. E Jesus diz para ela, eu também não te condeno. Minha amiga, meu amigo, quem somos nós para condenar ninguém? Ali a quatro olhos, Jesus não condenou aquela mulher, mas também não disse que ela estava certa. Não disse que o que ela fez era correto. Não, Jesus não contemporiza. Jesus diz uma coisa para ela, eu também não te condeno. Ele era o único que podia condenar. E diz para ela, vai em paz, não peques mais. Volta a Zaqueu. Zaqueu, quando teve Jesus na sua casa, ele disse assim, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei, eu vou restituir aos pobres, eu vou dar em esmola. Ele faz um compromisso solene. Essa mulher, Jesus não perguntou para ela, ô filha, você está arrependida do que você fez? Não perguntou. Não disse para ela, por que foi que você fez isso? Não perguntou também nada disso. A única coisa que ele disse, eu não te condeno. Que palavra tão bonita. Poder escutar isso da parte de Jesus. Eu não te condeno. E depois diz para ela, vai e de agora em diante não tornes mais a pecar. Jesus sabe que o que dá força para a gente não pecar mais é receber o perdão. É saber que a gente não está condenado. Por isso que aquela mulher, ela foi ao encontro da morte, mas agora ela se encontrou com a vida. Ela foi ao encontro do seu desespero e encontrou a sua esperança. Ela foi ao encontro da sua destruição e encontra com aquela que reconstrói a sua dignidade, a sua existência e lhe manda para casa em paz. Gente querida, que esse domingo seja esse domingo onde também a gente se recompõe a partir da graça de Jesus, que não nos condena, mas que abre um caminho novo para mim e para você no deserto da nossa vida, das nossas dores, das nossas faltas. Que o Senhor de verdade nos abençoe nesse nosso nos aproximar da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. E eu continuo te dizendo, corações ao alto. O nosso coração está em Deus, sim, porque do alto o Senhor nos chama. Do alto o Senhor nos convida a deixarmos o nosso pecado, porque Ele não nos condena, que a gente possa caminhar em paz. Feliz e abençoado domingo a você que está aqui comigo neste dia. Quero mandar um abraço para um monte de gente que eu estou vendo aqui acompanhando essa live. Deixa eu conseguir... Tá difícil aqui hoje, eu chegar ao fim. Cheguei. Um abraço para a Genilza Lisboa. Bom dia, Genilza. Foi bom acompanhar ao vivo, né? Eu também acho, Genilza. Eu acho um risco quando eu estou ao vivo, porque vocês ficam aí acaba sendo o vídeo mais longo, sabia disso? Um abraço para a Aline, eu já notei isso. Para a Lilia Davi Luna, para Marlene Santos, um abraço para a Vivi aí, Deus abençoe Vivi em Amargosa. Um abraço para Maria Dora aí em São Miguel das Matas, Ponta da Serra. Para a Karina Kelly, na minha Santo Antônio de Jesus, bom dia Karina. Para a Ivone aí em São Miguel das Matas. Para Ládzera 12, Ládzera, um abraço aí. Não sei, mas me parece que deve ser Lázaro, porque eu estou vendo aqui que tem um retrato de um senhor. Então, Lázaro, um abraço para você. E hoje é interessante, hoje a liturgia chama o quinto domingo da quaresma de domingo de Lázaro, porque nos evangelhos do ciclo A, nós lemos hoje o evangelho da ressurreição de Lázaro, e os catecúmenos recebem hoje a oração do Pai Nosso. Semana passada eles receberam o credo, hoje recebem o Pai Nosso, justamente para a gente lembrar que esse nosso Deus é nosso Pai, e a gente deve aprender com o Pai e dizer a Ele, perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aprender isso do nosso Pai. Nos domingos da partir de hoje, em muitas igrejas, nós vamos ter todas as imagens cobertas, não é? Aí até o sábado da ressurreição, né? Essa espécie de jejum que a gente faz dos olhos a partir dessa semana. E um abraço para Jaci Félix, para Sandra Smad, aí em Brasília.
Um abraço para você. Jaci tá dizendo que é bom dia, que é bom, tava com saudade. Mas Jaci, eu tô te mandando o link todo dia, viu? Tu tá assistindo, né? Aqui, o amor vitamina a vida, diz aqui a Aline. Muito bem, ela é esse mesmo, e fortalece, isso mesmo. Selma Barreto, um abraço para você aqui acompanhando a nossa live. Bom dia, um abençoado domingo, uma santa Páscoa semanal. Frei Vander, um abraço para você, Frei Vander. Um abraço para Maria das Graças. Para quem mais eu tenho aqui? Para Mari Caldas. Maria, você está aqui ao vivo hoje, alegria. Para Nete Cor. Um abraço para Luciana Rosa. Ô Lu, você está aqui também ao vivo, coisa boa. Lu, minha futura teóloga. Amanhã a gente vai fazer um caminho bonito de teologia junto. Mas termina a história. Primeiro que a gente vai casar e fazer a dobradinha das duas coisas. Um abraço para Ana Maria Barreto. Para Silvia Fernandes. Um abraço para você. Quem é mais que eu tenho aqui? Cristiane, um abraço. Olha, tá lindinho aí teu filho, né? Pedro Miguel, um abraço grande, Pedrinho, para você também aí em Amargosa. Para Raimunda Batista, um abraço também para Cris. Um abraço para Lio Feliz. Oi, Lio. Tem as duas irmãs aqui hoje. Para Marcos Lessa, um abraço para você aí também, Santo Antônio de Jesus. Um abraço para Cássia Matos. Para Edilma, Deus te abençoe. Quem mais? Parece que eu terminei com todo mundo que eu tô vendo por aqui. Palavras de bênçãos foram proferidas hoje, está dizendo aqui Lázaro. Lázaro, amém, que seja realmente de bênçãos para todos nós as palavras desse dia. José de Lima, aí em Conceição do Almeida, aí por isso que eu tenho em Conceição do Almeida ainda, né? Um abraço para você. Muita luz e muita paz. Gente, um feliz domingo para vocês. Rezem por mim. Essa semana, a penúltima semana, digamos assim, que depois, a partir do próximo domingo, a gente vai viver a Semana Santa. Na Semana Santa, eu não sei se eu vou conseguir estar fazendo todas as lives, porque a partir... Cris Nascimento, um abraço para Cris chegando aqui agora, porque a partir do próximo domingo, se Deus quiser, eu vou estar na região do Vêneto, para atendimento de confissões, direção espiritual, essas coisas todas próprias desse período da quaresma. Mas vamos vendo como é que vai ser possível a gente se encontrar ou deixar alguma mensagem para cada dia da Semana Santa. Mas ainda temos aqui essa semana, que vai ser um pouquinho, pelo menos de sábado em diante, eu não sei como é que vai ser, porque sábado eu vou pregar um retiro, depois desse retiro tem que sair correndo para alcançar um trem e depois continuar a estrada até chegar nessa região norte da Itália, onde eu vou ficar até a segunda-feira da oitava da Páscoa. Bom, vamos ver como é que a gente faz. Fiquem com Deus e a gente vai se encontrando por aqui. Eu vou salvar a live aqui agora. Curtam, comentem, encaminhem. E também no meu canal lá do YouTube, também na página do Facebook. Quando vocês tiverem tempo, passem por lá e deixem um sinalzinho, um joia por lá. Pronto, é isso. Vamos ficando por aqui. Se alguém tem um título para me dar sobre essa live, escreve aqui para mim qual é o título que você acha que essa live deveria ter. Porque eu falo, depois eu fico pensando, qual é o título que eu deveria... Tem vezes que eu já amanheço com o título na cabeça. Tem dia não, que eu vou dizer. Depois vamos ver o que é que salva aí. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.